Oi, pessoal, vou fazer então uma correção aqui rápida, bem pontual, da nossa avaliação do segundo bimestre, tá? Deixa eu colocar aqui a prova, certo? Eu preferi gravar um vídeo separado, exatamente para a gente não acabar ocupando o tempo de aula. E lembrando que isso é um padrão de resposta, não é necessário que você responda exatamente com as mesmas palavras, mas que tenha sido abordado na resposta de cada questão exatamente estes conteúdos e dentro, obviamente, de uma linha de raciocínio correta. E outra coisa, a ordem das questões que vão aparecer aqui no meu arquivo não necessariamente são a mesma ordem que apareceu lá para vocês no formulário, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui do meu formulário. Mutações são alterações na estrutura do DNA e no número de cromossomos normal para uma espécie. As mutações, elas podem ser espontâneas ou induzidas e acometer tanto células somáticas quanto germinativas. E as consequências sobre o fenótipo irão depender dos genes afetados. Assim, diferencie mutações que causam doenças esporádicas de doenças que causam mutações hereditárias. Então, o próprio enunciado da questão já te dava a pista para, na resposta, né, elaborar aqui. As mutações, né, elas acontecem tanto nas células somáticas que formam o corpo do indivíduo, quanto nos seus gametas. E essas mutações podem surgir em eventos como mitose, meiose, né, e a replicação que precede esses dois eventos. Quando as mutações elas acontecem no ciclo celular da mitose de células somáticas, se houver alguma consequência, a consequência vai ser para o próprio indivíduo, ou seja, essa mutação ela é do tipo esporádica, ou seja, acomete só o indivíduo no qual aconteceu a mutação. Já quando essas mutações acontecem no ciclo celular da meiose, ou seja, dos gametas, ovócito ou espermatozoide, as consequências, se elas houverem, elas vão para a prole, ou seja, essas mutações, por serem nos gametas, elas se tornam hereditárias, ok? Próxima questão aqui. Na gametogênese, um dos processos mais fundamentais é a meiose, na qual o número cromossomo diploide é reduzido à condição haploide e os genes são recombinados por meio do crossing over. Sabendo que na meiose é fundamental a segregação e migração dos cromossomos e que ela ocorre em duas etapas, assinale a alternativa que corretamente indica como ocorre essa separação dos cromossomos parentais e justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Os cromossomos com a mesma origem parental segregam junto para o mesmo polo da célula. Na verdade, nós não sabemos disso. A segregação é independente, ela é aleatória. Então, não quer dizer que os cromossomos parentais sempre migram juntos. B, os cromossomos paternos migram para lados opostos da célula. Novamente, a segregação, ou seja, a disjunção, a separação dos cromossomos é aleatória. Nós não podemos garantir que eles sempre migram juntos. C, os cromossomos que são homólogos segregam juntos para a mesma célula filha. Não, eles têm que se separar, é uma meiose. Os cromossomos homólogos segregam para o mesmo polo da célula na meiose 2. Não, aqui é que tem a total separação e cada cromossomo ele vai para uma das 4 células. E, que é a resposta correta, os cromossomos, independente da origem parental, ou seja, se é do pai ou da mãe, eles segregam, ou seja, separam de maneira aleatória, não existe um padrão, o importante é eles se separarem. Próxima questão. Infelizmente, vários tipos de mutações gênicas podem acontecer alterando a sequência normal do DNA de um indivíduo. Essas mutações, consequentemente, geram sequências de DNA diferentes e, com isso, podem alterar a proteína normal que seria codificada. Sobre os tipos de mutações, analise as afirmativas abaixo e, obviamente, assinale a correta, né? As mutações, como deleções e inserções, alteram a matriz de leitura da tradução e podem gerar um códon-stop prematuro. Verdade. 2. Mutações gênicas podem ocorrer em qualquer ponto ao longo do DNA. Até aqui está certo. No entanto, se ocorrerem em introns ou promotores, tem efeito neutro. De jeito nenhum, nós sabemos que mutações, elas podem acontecer em regiões gênicas e não gênicas. E se essa região não gênica, como um intron ou um promotor, tem uma função bem definida, a mutação nesse lugar não tem
efeito neutro, ou seja, ela traz consequências sim para a síntese de proteínas. Então, afirmativa 2, errada. 3, está certo. Embora existam diferentes tipos de mutações gênicas, não existe realmente um tipo mais grave que o outro, porque o efeito da mutação está relacionado ao quanto fundamental é o gene alterado. Ou seja, lembra? Qual a mutação mais perigosa, mais grave? Inserção, deleção, transição ou transversão? Não, as 4 vão ter efeitos de acordo com o gene que elas afetam. 4, errada, né? Mutações de expansão, que são aquelas mutações dinâmicas, elas envolvem um número de dinucleotídeos repetidos. Não, desculpa, gente, cachorrinho tossindo. É uma expansão de trinucleotídeos, porque se fosse uma expansão de dinucleotídeos, ou de 4, ou de 5, ou de 6, aí nós temos inserção. 5. Mutações pontuais de transição ou transerção alteram o número de nucleotídeos da sequência e, com isso, sua composição. Não altera o número, altera só a composição. O número de nucleotídeos é o mesmo. Então, combinando as respostas corretas, afirmativa 1 e 3. Próxima questão. Deixa eu passar aqui para outra página que fica melhor, tudo juntinho, né? Bom, a vimblastina, que é um nome comercial, ou sulfato de vimblastina, é um sal de alcaloide extraído de uma planta muito comum, que é a Vinca roseae, tá? Que é essa plantinha aqui da foto, que tinha foto lá para vocês também lembrarem dessa plantinha. Trata-se de um quimioterápico utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer, que incluem a administração concomitante de diversos agentes antineoplásicos, melhorando o efeito terapêutico e evitando a toxicidade aditiva. Pesquisas atuais apontam que a vimblastina ela pode apresentar diferentes efeitos sobre o ciclo celular. No entanto, o efeito já esclarecido está relacionado à inibição da formação do fuso da divisão celular, atuando particularmente nos microtúbulos. Então, notem que a questão ela já te direcionou à resposta aqui. Sabendo disso, ou seja, que a vimblastina atua impedindo a formação do fuso da divisão celular, explique os possíveis efeitos da vimblastina sobre a meiose de células cancerígenas. Bom, se a vimblastina ela impede a formação de microtúbulos e, consequentemente, a formação do fuso mitótico, não vai haver progressão da mitose, ou seja, forma-se até a prófase, mas para que a metáfase seja formada, ou seja, que os cromossomos sejam encaminhados para o meio da célula, e a fase seguinte, anáfase, que depois esses cromossomos sejam segregados, precisa do fuso mitótico. Então, se não tem fuso mitótico, porque a vimblastina impede, não acontece divisão celular. A divisão celular das células cancerígenas é inibida, ok? Isso é um efeito verdadeiro, como vocês puderam ver. Próxima questão. Anemia falciforme ou aciclemia é uma doença genética na qual a hemoglobina presente nas hemácias é alterada. E a gente viu exatamente esse exemplo na aula, né? Como consequência, em baixa concentração de oxigênio em pequenos vasos sanguíneos, a hemácia altera sua forma convencional, ganhando um aspecto denominado forma de foice, por isso o nome da síndrome anemia falciforme. Essa hemácia alterada também se rompe facilmente, dificultando o transporte de oxigênio a órgãos e tecidos, causando os sintomas clássicos da doença, que é os sintomas de anemia, né? Sabendo que a anemia falciforme é uma doença causada por uma mutação que altera o códon GAG para GUG, justifica essa mutação pontual causar a doença. Então, a mutação pontual, quando ela altera o códon, e o códon consequentemente alterado, também altera o aminoácido. Então, no caso aqui, a alteração, vocês sabem, é de glutamina para valina. E com isso, essa é a razão da perda da função da hemoglobina, alterando toda a sua fisiologia normal e causando os sintomas clássicos dessa doença. Próxima questão, do aciclovir. O aciclovir é um medicamento, também tinha isso, inclusive no slide, nós falamos em aula. O aciclovir é um medicamento utilizado no tratamento da herpes simplex, né, do tipo 1 e 2, e o vírus da varicela zoster. Sua toxicidade em células infectadas de mamíferos é considerada baixa, mas ela é elevada para esse vírus porque é específico para o vírus.
O medicamento, né, a aciclovir, ele atua particularmente sobre a replicação viral e por isso é bem sucedida na remissão das erupções causadas pela infecção. Sobre o tema, avalie as duas asserções e depois a relação entre elas. Então, vamos lá. Primeiro, olha, tinha que lembrar, né, isso a gente viu na sala de aula, que o aciclovir, ele é classificado como um agente mutagênico análogo de bases, ou seja, ele é parecido com a base nitrogenada e ele é colocado na molécula de DNA viral pela própria TAC polimerase. E com isso, esse DNA depois ele é reconhecido como defeituoso e essa própria replicação ela é bloqueada. Por isso que o vírus não consegue se replicar e, consequentemente, para de infectar as células e os sintomas da doença são bloqueados. Então, vamos lá analisar as afirmações, as asserções. Então, o aciclovir compete com o nucleotídeo de guanina para intercalar. Não, ele não é intercalante. Lembra? Está lá no slide. Ele é análogo de base, ele não intercala. O intercalante é aquele que é colocado no meio da molécula de DNA. O aciclovir, ele é análogo de bases, ele é idêntico a uma base nitrogenada. Então, ele é colocado lá pela própria TAC polimerase. Então, asserção errada. Vamos para a segunda asserção. O aciclovir é um agente mutagênico do tipo intercalante? Errada, gente. Então, as duas afirmações, elas colocam isso, que ao invés de mencionar que o aciclovir é análogo de bases, coloca como intercalante. Então, as duas asserções são erradas. Resposta E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Próxima questão. Os elementos de transposição ou transposon são elementos móveis identificados em alguns organismos e vírus. Quando descoberto, não se tinha total certeza dos mecanismos dos transposons, mas hoje se reconhece que ele é um mecanismo base de algumas mutações que podem ter, inclusive, contribuído com a evolução dos organismos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta e justifique sua resposta. Então, vamos lá. A alternativa A. O transposição promove remoção de introns? Falso, né? Porque o transposição, na verdade, é um elemento móvel que consegue se inserir no genoma do hospedeiro, ele consegue se mover. B. São responsáveis pelo aumento da expectativa de vida na maioria dos organismos? Não, o contrário, ele pode gerar mutação, causando, por exemplo, câncer, inclusive. C. Provavelmente são responsáveis pela formação de novos genes? Não, mutações. D. Ocasionam a depurinação, ou seja, perda de purinas? Não. E. Promovem inserção de genes próprios no genoma do hospedeiro. Exatamente isso que é um transposon. Próxima questão. Síndrome de Down, SD, é de longe o mais comum e bem conhecido distúrbio cromossômico e a causa genética isolada mais frequente de deficiência intelectual moderada. Cerca de uma criança a cada 800 nasce com síndrome de Down, e entre os nativivos e fetos de mães com mais de 35 anos de idade, a taxa de incidência é muito mais alta, né? Sabendo que a taxa de incidência de nascimentos de criança com síndrome de Down está relacionada à idade materna, justifica os motivos. Também falamos muito isso. O fato é que, lembra, a meiose da mulher é muito mais longa, diferente do homem, que acontece diariamente. A meiose feminina, ela é longa, porque a meiose, ela começa ainda quando a mulher está em período embrionário, ou seja, lá até o 5º mês de gestação, a mulher já tem os pré-ovócitos formados. E depois esses ovócitos, né, eles chegam até uma etapa da meiose, na puberdade. A cada ciclo menstrual e ovariano termina mais uma etapa e essa meiose só é concluída se esse ovócito é fecundado. Então, se a mulher tem 20 anos, o ovócito tem 20 anos. Se ela tem 35, o ovócito tem 35. Se ela tem 38 anos, esse ovócito tem 38 anos. Qual é a consequência disso? Além desses ovócitos ficarem por todo esse período expostos a agentes mutágenos, existe também a questão da senescência, do próprio envelhecimento da maquinaria celular. E com isso, maiores chances de problemas relacionados à não disjunção cromossômica, ou seja, a problemas de separação desses cromossomos. Por isso que
a incidência de síndrome de Down em mulheres com idade acima de 35 anos é maior, porque são maiores chances de não acontecer a separação dos cromossomos e ao invés dessa mulher contribuir com um ovócito contendo apenas um cromossomo de cada par, em algumas situações, como no caso do cromossomo 21, ela contribui com o par completo. E aí, quando esse ovócito é fecundado e o espermatozoide traz mais um cromossomo do par, formaria um trio, caracterizando a trissomia do 21, ok? Bom, mosaicismo. Mosaicismo é uma condição genética rara na qual um mesmo indivíduo nasce com genomas diferentes, ou seja, linhagens de célula com material genético diferente, inclusive de maneira distinta dos pais. Ou seja, não é hereditária essa causa. Uma das formas mais comuns do mosaicismo é a heterocromia, lembra? Que é aquela que acontece em mamíferos quando os mamíferos, né, têm cor de olhos diferentes. E isso já que é mosaicismo não é hereditário. Sabendo disso, explique como o indivíduo pode nascer com essa condição e não tenha sido herdado dos pais. O fato é que o mosaicismo, ele acontece por meio de uma mutação gênica ou cromossômica no zigoto ou no embrião. É próprio do indivíduo, por isso que não vem dos pais, não é uma condição herdada. Parece que é herdada porque a criança nasce com a condição, mas o evento de mutação aconteceu nela, quando é na fase de zigoto ou na fase de embrião. Próxima questão. As mutações cromossômicas são alterações no número ou na estrutura dos cromossomos, que ocorrem tanto nos cromossomos autossomos, do par 1 ao par 22, quanto os cromossomos sexuais, e causam diferentes consequências no fenótipo dos indivíduos acometidos. Sobre as mutações cromossômicas, assinale a alternativa correta e justifique a sua resposta. A. As aneuploidias surgem de problemas relacionados a quebras? Não, a aneuploidia é decorrente de não disjunção cromossômica. B. As monossomias são aneuploidias. Relacionadas ao ganho? Não, as monossomias são aneuploidias relacionadas à perda de um cromossomo inteiro. C, correta. Em aneuploidias, né, é comum que em aneuploidias apresentem um fenótipo de deficiência intelectual em diferentes graus, como retardo de crescimento e malformações congênitas. Sim, nós vimos que as aneuploidias geralmente têm 3 características em comum: deficiência intelectual, retardo de crescimento e malformação congênita. Correto. D. Nas euploidias, que é o número verdadeiro, né, o número cromossômico se apresenta alterado. Não, euploidia é o número verdadeiro da espécie. Então, por exemplo, os seres humanos são diploides, é a euploidia comum dele. Bactérias são haploides, é a euploidia comum de bactérias. E os indivíduos triploides são aneuploides, correto? E a reprodução desses organismos é prejudicada devido à separação irregular. Não, quando é triploide, significa que é o conjunto cromossômico dele, ok? Então, não se trata de uma aneuploidia, é uma euploidia, certo? Então, foi essa a correção da avaliação, tá bom? Um abraço.